Então vamos lá, pessoal. Na aula anterior a gente entendeu por que a gente precisa dimensionar um condutor e qual a repercussão de um dimensionamento mal feito. A gente pode ter um problema de um acidente elétrico acontecendo, o condutor pegando fogo, derretendo, algo do tipo. Ou a gente pode ter problema no equipamento que não vai estar na tensão apropriada de uso. Tudo bem. Agora a gente vai observar como que a gente faz o dimensionamento por capacidade de corrente. Ou seja, qual que é o processo de dimensionar um condutor pelo critério da capacidade de corrente. Então, a forma de fazer isso é bastante simples. Eu costumo falar que parece uma receita de bolo. Vocês vão ver que é sequenciada. Tudo que a gente está fazendo aqui é baseado na NBR 5410. Então, é a forma definida pela NBR 5410 para fazer dimensionamento desses condutores, notificação, tudo isso em baixa tensão. Algumas coisas importantes. A gente está fazendo o dimensionamento aqui do condutor fase. Já veio lá que a partir do condutor fase, a gente determina a bitola do neutro e do terra, da proteção. Então a gente trabalha com fase e a partir disso define a bitola dos demais condutores. Então vamos ver o que influencia a capacidade de corrente de um condutor. Então a gente vai observar o tipo de isolante, ou seja, o que está revestindo aquele condutor, o local da instalação influencia também a minha capacidade de corrente. Ou seja, se eu estou fazendo a instalação em um ambiente, um local mais fechado, com pouco fluxo de ar, aquele condutor vai aguentar menos calor, menos corrente. Quantidade de condutores passando por um determinado trecho. Então, assim, quanto mais eu agrupar condutores numa região, mais eu vou aquecer aquela região, porque eu vou estar tendo a produção de calor e, consequentemente, menos corrente elétrica eu vou conseguir passar por ali, porque um condutor acaba aquecendo o outro. Outro elemento é a bitola do condutor, ou seja, quanto menor a bitola, menos corrente aquele condutor suporta, e o comprimento do condutor, ele também está relacionado com a resistência, mas isso já está relacionado com o dimensionamento que a gente não vai trabalhar aqui, tá legal? Então vamos lá. Primeiro passo para fazer o dimensionamento de um condutor elétrico é escolher o isolante, definir qual isolante a gente está utilizando. Eu estou tirando todas essas tabelas que eu vou apresentar aqui da 5410, tá legal? Então, lá na 5410 a gente vai ter uma tabela que ele vai falar um pouquinho sobre os tipos de isolante que a gente pode trabalhar e as condições de operação daqueles isolantes. Tá? Como a gente está trabalhando aqui, o curso é voltado para técnicos de edificações, projetos de até 80 metros quadrados, para projetar e entender até outros, mas aqui o projeto é até 80 metros quadrados, a gente está falando basicamente de isolantes de PVC. Tá? Bitola, né, de até 300 milímetros quadrados. A gente vai trabalhar com bitolas muito, muito menores que isso. Tá legal? Então a gente vai estar olhando para essa primeira linha aqui. De cara, eu já estou vendo que a temperatura de uso contínuo é 70 graus Celsius. Eu tenho um limite de operação de sobrecarga de 100 graus Celsius e o limite de curto-circuito de 160. Ou seja, se eu tiver uma operação acima de 70 graus Celsius de forma contínua, eu já começo a danificar meu condutor. E foi algo que a gente viu no vídeo que eu mostrei na aula anterior. A gente vê claramente isso, quando a temperatura começa a passar dos 100 graus Celsius, muito rapidamente a gente começa a ver formação de fumaça, etc. Então, voltando aqui, primeira coisa que eu vou olhar, tipo de condutor, pelo tipo de aplicação que nós estamos estudando aqui, vamos trabalhar com condutor de PVC. A segunda coisa que nós vamos observar é a forma de instalação, ou seja, aonde eu vou instalar esse condutor. De novo, quanto mais abafado for o ambiente, mais difícil é eu retirar aquele calor que está sendo produzido pela corrente elétrica passando pelo condutor, pela resistência, correto? Então, de uma forma intuitiva, condutores instalados, por exemplo, de forma fechada dentro da alvenaria, eles tendem a aquecer mais do que condutores, por exemplo, em canaletas abertas ou ventiladas. E isso é importante e está refletido nessa tabela 33 aqui da norma, que faz uma relação de diversas formas de instalação de um eletroduto de condutores. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai procurar dentro dessa tabela o tipo de instalação que mais se aproxima daquilo que a gente está fazendo. Então a primeira coisa, ver o tipo de condutor, PVC. Segundo informação, o tipo de instalação. Eu vou olhar o tipo de instalação e guardar a referência indicada pela norma. Tá vendo que a gente tem umas referências aqui? Guarda essa referência para futuro uso. O passo seguinte é definir qual a corrente que está passando por aquele condutor. Essa corrente ela vem da informação lá da divisão de circuitos. A gente não acaba com informação de potência daquele circuito. Essa informação vai ser utilizada aqui. De uma forma ampla, como é que isso surge?
Eu vou observar a potência nominal do equipamento, dos equipamentos conectados naquele circuito, tá? Eu tenho que considerar o fator de potência daquele equipamento e o rendimento e eficiência daquele equipamento e também da tensão que eu estou operando. Esses elementos combinados dessa forma vão me dar a corrente elétrica. Parece complicado, só que para as aplicações que nós estamos utilizando aqui, de uma forma geral, a corrente elétrica de projeto, que é a corrente que eu estou projetando aquele circuito, ela é a potência consumida por aquele circuito, ou seja, a potência que eu calculei para aquela linha, para aquele circuito, lá na minha tabela de divisão de circuitos, dividido pela minha tensão de operação. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando em Brasília, é 220 volts. Tá legal? Então, minha corrente de projeto é minha potência do circuito dividido pela tensão. Tranquilo? Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com o circuito 3 de uma resistência que a gente trabalhou no passado, que eu tenho uma potência instalada de 4.500 watts, tá? E eu estou trabalhando com um equipamento puramente resistivo, então a minha potência aparente e minha potência ativa são iguais, então eu posso fazer o seguinte, dividir 4.500 por 220, tá legal? E eu vou ter lá minha corrente de 20,45 amperes. Então minha corrente de projeto para o circuito 3 é 20,45 amperes. Guardo essa informação. Em seguida, eu vou olhar a informação que é o seguinte, eu preciso saber quantos condutores carregados eu tenho naquele circuito. Então, todo o dimensionamento que a gente está fazendo é por circuito. E para saber do número de condutores carregados dentro daquele circuito, eu vou observar uma informação também presente numa tabela na norma, que é essa tabela que eu repliquei aqui. Ela está falando o seguinte, ela tem vários tipos de condutores, tipos de conexões que eu posso estar trabalhando. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um sistema monofásico a 2 condutores, que é esse sistema representado aqui, ó, um sistema que eu tenho o neutro e a fase, eu vou considerar 2 condutores carregados. Ou seja, a norma está falando assim, eu vou ter esse condutor e esse condutor aqui fluindo corrente elétrica. Tá legal? Se eu tiver um monofásico com 3 condutores, que é esse sistema inteiro aqui, que é o neutro, fase e o terra, eu continuo considerando 2 condutores carregados. Porque eu tenho a corrente só passando pela fase e pelo neutro. O terra ele é um dispositivo de proteção, ele não participa dessa brincadeira quando eu estou operando o sistema. Sistema bifásico. A norma fala que eu vou estar operando com fase, é isso aqui, né? Um sistema desse tipo aqui, tá? Em que eu faço conexão entre 2 fases. De novo, eu vou considerar 2 condutores carregados. Eu passo a considerar 3 condutores carregados se eu estiver operando num sistema bifásico a 2 fases com neutro ou sistemas trifásicos. Aí sim, sistemas como esse aqui, eu já passo a considerar 3 condutores carregados. Então, se eu estiver trabalhando com sistema monofásico ou bifásico, de uma forma geral, eu vou estar trabalhando com 2 condutores carregados. Guarda essa informação. Você está operando com que tipo de sistema? É isso aqui? Normalmente, né, quando a gente está trabalhando numa instalação de baixa tensão, uma residência de 80 metros quadrados, 90% dos casos a gente está trabalhando com essa situação, ou seja, 2 condutores carregados. Guarda essa informação. Por quê? Porque agora a gente consegue juntar essas informações e acessar uma tabelinha que chama tabela de capacidade de corrente. O que é essa tabela? Essa tabela me informa quanto de corrente elétrica um condutor de uma determinada seção, ou seja, uma determinada bitola, suporta. Então eu tenho nessa coluna aqui as seções, os tipos de condutores. Então eu tenho um condutor de 1000 milímetros quadrado, 1,5, 2,5, 4, 6 milímetros quadrados e assim por diante. E nessas colunas aqui à minha direita eu tenho qual a corrente elétrica que esses condutores suportam, em condições variadas. Então, por exemplo, vamos observar essas colunas aqui. O que ela está me dizendo? Que se eu tiver um condutor, tá? um circuito, em que eu tenho lá um isolante de PVC, então a primeira coisa que a gente observou, instalado numa referência A1, ou seja, a forma que eu estou instalando caiu lá na minha referência A1. E eu estiver trabalhando com 2 condutores carregados lá no meu eletroduto, o que acontece? Meu condutor de 2,5 suporta 19,5 amperes. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, no método A2, também com 2 condutores carregados, o que eu vou ter? Esse mesmo condutor de 2,5 suporta agora 18,5 amperes.
e assim por diante. Então eu consigo agora comparar essas informações. E o que eu quero? Eu quero que minha corrente de projeto seja sempre menor do que o fio aguenta, do que o condutor aguenta. Então, por exemplo, se eu fiz um cálculo que vai passar uma corrente por aquele circuito de, sei lá, 15 amperes, eu tenho que colocar um condutor que suporta mais que 15, senão eu vou ter problema. Tranquilo? Só observação adicional. A norma também faz uma observação na tabela 47, que dependendo do tipo de circuito, ou seja, o que está conectado naquele circuito, eu tenho algumas bitolas mínimas. Então, se eu estiver trabalhando com um circuito que é exclusivamente de iluminação, eu posso trabalhar com bitolas, seções de até 1,5 milímetros quadrados, condutores de cobre. Tá? Se naquele condutor, naquele circuito, eu tiver tomada, eu posso ter, por exemplo, iluminação em tomada na residência, no mesmo circuito. Pelo fato de eu ter tomada naquele circuito, então minha bitola mínima passa de ser 2,5. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado principalmente com esses dois fatores. Se eu estiver trabalhando com iluminação, bitola mínima 1,5. Se eu tiver tomada de qualquer tipo no circuito, aquele circuito tem que ter uma bitola mínima de 2,5. Tá legal? Muita informação, não é? Beleza, mas para entender isso, vamos aplicar, vamos fazer uma solução. O que eu recomendo? Eu vou colocar aqui uma tabela que a gente trabalhou lá nas nossas aulas de divisão de circuito. É essa tabela que a gente vai trabalhar. A gente tinha apagado aqui algumas informações referentes à corrente de projeto, corrente corrigida, etc. Tá vendo que ficou apagado esses quadros? É aqui que a gente vai utilizar. Vai começar a preencher essas colunas aqui que estavam em branco. Então vamos fazer um exemplo. Vamos tentar calcular a bitola que a gente precisa para esse circuito 5 aqui, o circuito do chuveiro. É importante, a gente vai considerar aqui o eletroduto embutido na alvenaria, que é como normalmente a gente trabalha na edificação. Então aquele eletroduto, aquele conduíte que está dentro da alvenaria, um eletroduto circular dentro da alvenaria que a gente fecha aquilo ali. Então a minha situação de instalação é essa. Tentem fazer vocês aí e depois a gente retorna aqui e compara. Tá? Eu vou passar rapidinho as tabelas aqui para vocês acharem fácil no vídeo e tentem resolver. Tá? Então eu vou colocar aqui de novo eu vou colocar algumas tabelas de referência e vocês tentem resolver. Vamos lá, pessoal? Eu vou colocar as tabelas aqui e vocês vão resolver em seguida. Tranquilo? Então, nós temos aqui a tabela de tipo de isolamento, a tabela de forma de instalação. A tabela é mais longa, eu coloquei só alguns elementos aqui. Temos a tabela de capacidade, do número de condutores carregados. E, finalmente, a tabela de capacidade de corrente. E eu quero fazer o cálculo para o circuito 5 de chuveiro. Tá? Podem fazer o dimensionamento, pessoal. Vai lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver o dimensionamento desse chuveiro. Primeira coisa que a gente vai observar é o tipo de condutor que nós vamos trabalhar. Então, como eu disse, aplicações residenciais, vamos buscar condutores de isolamento, de isolante de PVC. O passo seguinte, tipo de instalação. Como eu disse, a gente vai trabalhar com esses eletrodutos embutidos na alvenaria, que é uma instalação padrão aqui no Brasil. Bem comum em residência. Então, se eu for procurar minha tabela do tipo de instalação, eu vou observar essa descrição aqui. Ó, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Isso descreve perfeitamente o que a gente está fazendo. E a minha referência aqui é B1. Tá legal? Então vamos lembrar isso. A gente vai trabalhar com a referência B1. De uma forma geral, a gente está trabalhando com sistemas monofásicos. Instalações normais residenciais monofásicos. Aqui em Brasília, o sistema monofásico a gente usa para instalar chuveiro. Em alguns estados, quando a tensão está ali nos 110 volts, é comum fazer a instalação de chuveiro bifásico, mas isso não importa. Nos dois casos, a gente vai considerar 2 condutores carregados. Beleza? E finalmente a gente pode calcular agora, a gente tem que calcular a nossa corrente de projeto. Então, observando lá a nossa tabela de divisão de circuito, eu vi que meu chuveiro ele tem uma potência de 6.800 watts. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, minha corrente de projeto vai ser igual à minha potência dividido pela tensão. Estou trabalhando aqui em Brasília, minha tensão de 220 volts. Isso vai me dar uma corrente de projeto de 30,9 amperes. Tá legal? Então, eu estou com corrente de projeto ali de aproximadamente 31 amperes.
qual condutor que eu tenho que instalar para suportar essa corrente. O que eu vou fazer? Agora eu venho na tabela, de novo, na norma tem várias tabelas. Eu vou procurar a tabela que fala de isolante de PVC, porque é o condutor que a gente está usando. Eu vou usar a referência B1, tá? E eu estou trabalhando com 2 condutores carregados. Então a coluna que eu vou usar é essa aqui, tá? E agora eu preciso de um condutor que suporte mais do que 30 amperes, mais do que 31 amperes. Vamos ver quem que é esse cara? Eu posso usar um condutor de 2,5? Vamos olhar aqui. Meu condutor de 2,5 nessas condições ele suporta 24 amperes. Não posso. O condutor de 4 milímetros ele já me permite trabalhar com esse tipo de corrente, ou seja, ele suporta 32, eu preciso de 31, né? Então eu posso utilizar um condutor de 4 milímetros quadrados. Então a resposta, a minha bitola naquela situação seria de 4 milímetros quadrados. Tá? Então é isso, extremamente simples. Aí o que eu faço agora? Eu faço isso para todos os meus circuitos. Então, por exemplo, o circuito 1, minha potência de projeto é 4.400, 1.900, 700, 2.100, 1.660. Eu fazendo para cada um desses circuitos, eu vou dimensionando os condutores ao longo do projeto. Beleza? Muito simples, não é? Bem, o que eu recomendo? Faço esse exercício para todos esses elementos aqui, para vocês pegarem a prática, tá? Em seguida, na aula que vem, eu vou demonstrar que não é bem isso. Tem um fator a mais que eu tenho que levar em consideração. Então, até a próxima aula.